Interesse Público começa agora e você vai ver. No Rio de Janeiro, o acordo vai permitir que a empresa responsável por construção de gasoduto recupere danos causados ao meio ambiente. Estatuto da Criança e do Adolescente completa 20 anos. O Ministério Público em todo o país terá nova estratégia de atuação para fazer valer a aplicação do ECA. E vamos conferir a segunda parte da série especial Belo Monte, uma usina de incertezas. A reportagem de hoje vai abordar os impactos ao meio ambiente. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A construção de um gasoduto em uma região de proteção ambiental no Rio de Janeiro, mais do que preocupação, causou danos ao meio ambiente. Para recuperar a área devastada pela obra, a empresa responsável pelo projeto se comprometeu a adotar medidas de compensação. É o que foi assinado em um termo de ajustamento de conduta. A região entre Macaé e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, possui pelo menos 5 unidades de conservação ambiental. E é nessa região que a Petrobras instalou o gasoduto Cabiúnas-Reduc. Ele percorre uma distância de aproximadamente 150 quilômetros e atravessa essas áreas de proteção ambiental, principalmente as APAs de Guapimirim e da bacia do Rio São João. Durante todo o trajeto, o gasoduto também cruza alguns rios. Este aqui é o rio Suruí, que fica no limite da APA de Guapimirim, aqui na Baixada Fluminense. O gasoduto está submerso, mas a colocação dele aqui trouxe para essa região máquinas muito pesadas, o que gerou uma movimentação de resíduos muito grande e ajudou no processo de assoreamento do rio. Esse rio aqui, ele contribui para a Baía de Guanabara, né? A Baía de Guanabara, ele já é um ecossistema saturado. Um dos seus principais problemas é o assoreamento do fundo da Baía de Guanabara. E essa obra, pontualmente, teve um incremento. A gente não sabe a extensão do dano, nem a dimensão do dano. Para a construção do gasoduto foi feita uma licença prévia concedida pelo Instituto Estadual do Ambiente, com aval do Instituto Chico Mendes, que administra as reservas e parques federais afetados pela obra. Mas para conceder a autorização, o ICMBio impôs regras para a obra. Caso a empresa não cumprisse com o acordado, a licença perderia o valor. E nem tudo foi obedecido pela transportadora associada de gás, subsidiária da Petrobras. Uma das principais condicionantes era uma recomendação de se adotar uma técnica que causaria menor impacto no rio. Essa técnica não foi adotada. Uma outra condicionante também importante que foi colocada era para se estabelecer um plano de monitoramento. O monitoramento da pluma de sedimentos, até onde ela ia chegar, e quais os impactos na questão físico-química do rio. Isso também não foi adotado. Por causa da desobediência da empresa, o Ministério Público Federal em São Gonçalo questionou essa licença prévia. Por isso, propôs a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre o INEA, o Instituto Chico Mendes e a Petrobras, para que possa ser aprovada a licença de operação do empreendimento e para que sejam reparados os danos causados ao meio ambiente. Justamente devido a essa falta de anuência, algumas obras foram feitas de uma maneira que causou impactos não previstos, de uma maneira que o ICMBio entendeu indevido e por isso chegou até a embargar a obra por um período. Então, nesse sentido, o TAC tem a importância de, à medida em que regulariza formalmente esse licenciamento ambiental, permitindo que o ICMBio, ao final da obra, dê a sua anuência, ele possibilita que esses impactos que foram causados sejam reparados. Para isso, a empresa vai ter de cumprir com algumas exigências, como, por exemplo, reflorestar 50 hectares, o equivalente a 50 campos de futebol, dentro da APA de Guapimirim. Além disso, a transportadora vai ter de custear por 10 anos o programa Aqua São João, que é um programa de monitoramento ambiental das bacias hidrográficas do Rio. A gente está caminhando nesse sentido agora mais para mitigar e compensar esses impactos, né? E evitar que futuramente outras empresas que venham se instalar na região com projetos semelhantes incorram no mesmo equívoco de seguir adiante o projeto sem acompanhar as condicionantes ambientais devidas. Para o Ministério Público Federal, é importante que empreendimentos como esse sejam implementados, mas sempre visando proteger o meio ambiente.
Ali, na verdade, existe um mosaico de unidades de conservação da natureza e que está sendo pressionado por uma série de empreendimentos causadores de um grande impacto. Muito embora esses empreendimentos tenham a sua importância, o que não pode impedir que eles sejam implementados, mas eles devem ser implementados seguindo a legislação ambiental, de modo que sejam minorados os impactos àquelas unidades de conservação. Fique por dentro. O Ministério Público Federal atua também de forma extrajudicial. A ideia é buscar soluções para problemas sem a necessidade do ajuizamento de ações. Um dos instrumentos utilizados é o termo de ajustamento de conduta. O TAC permite que a parte responsável por eventual problema recupere o prejuízo causado. Um caminho eficiente e ágil para a solução de conflitos. Proteger o meio ambiente. Esse foi o objetivo de um encontro promovido pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal em Brasília. Procuradores de todo o Brasil trocaram experiências sobre o tema com representantes de outros países. O que você faz para cuidar do meio ambiente? Não jogo lixo na rua, eu sei, tenho consciência ecológica. A gente separa o lixo, tipo orgânicos, latas de alumínio e papéis e plásticos, assim. Enquanto cada um tenta fazer a sua parte, o Ministério Público decidiu refletir e discutir sobre a implementação de alguns tratados internacionais de proteção à natureza. Esse foi o objetivo do encontro entre Brasil, França e Noruega no Ministério Público Federal. Representantes dos 3 países colocaram as dificuldades e fizeram um balanço do que já foi cumprido dos acordos firmados entre as nações preocupadas com a preservação ambiental. É uma troca de experiências, da forma como esses países têm feito para fazer a implementação dessas convenções, as dificuldades, os principais avanços, e para a gente refletir sobre o tema. O encontro colocou em discussão os poluentes orgânicos e o tráfico internacional de animais. A constatação do Ministério Público é que o Brasil tem evoluído em políticas públicas ambientais, mas quando comparado a outros países europeus, ainda tem muito que avançar. A gente verifica que a implementação não caminha da mesma forma em todos os países, principalmente devido ao aspecto econômico, Na medida em que você não tem pessoal, estrutura e dinheiro para fazer a implementação, fica mais difícil de o país efetivamente dar cumprimento às obrigações às quais ele se obrigou perante a convenção. Segundo representantes do Ministério do Meio Ambiente, essa dificuldade se dá principalmente pela diversidade que existe aqui no país. Um exemplo dado foi em relação à poluição. O Brasil ele tem vários cenários diferenciados em relação à contaminação química. A dificuldade que nós temos de controlar uma contaminação química no Sudeste é muito diferenciada do Norte, do Nordeste, são contaminações diferentes, são problemas sociais envolvidos que são diferentes, problemas econômicos, então tem toda essa especificidade que o Brasil acaba se transformando em vários pequenos Brasis. O representante do governo belga, Heider Hindrum, também falou dos obstáculos comuns a todos os países, mas reconheceu o interesse do Brasil em implementar o que é estabelecido nos acordos internacionais. É uma oportunidade de a gente refletir na rotina que nós vivemos trabalhando com essas convenções, sobre realmente como nós estamos trabalhando, se está correto ou se não. Então entendemos que isso é uma oportunidade muito interessante. As conclusões e sugestões resultantes do encontro vão virar documentos que serão entregues aos secretariados das convenções. Veja a seguir. Ministério Público em todo o país terá nova estratégia de atuação para fiscalizar a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar 20 anos. E ainda no interesse público de hoje, a segunda reportagem da série Belo Monte, uma usina de incertezas. Vamos ver os possíveis impactos da futura hidrelétrica ao meio ambiente.